Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aí aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje, vamos falar de um tema que faz parte aí desses novos tempos, né? E que está em possível discussão lá em Brasília para ser regulamentado pelo Congresso Nacional, que é a herança digital. Mas para entender o que isso significa, o que é herança digital e suas implicações na vida real, converso agora com o promotor de justiça, Carlos Romani, o doutor Romani, que tem se aprofundado sobre o assunto. O doutor está aqui no Zoom com a gente. Doutor, obrigado por participar com a gente, viu? É um prazer estar sempre aqui atendendo você, atendendo a TV Câmara, em assuntos de grande relevância e importância para que nosso público-alvo possa ter conhecimento Legal, e esclarecimento. sem dúvida. Doutor, para a gente começar, o que é herança digital, doutor? Olha, a herança digital, na verdade, esses aparelhos tecnológicos, eles o quê? Eles são extensão das nossas vidas, né? E hoje, o que nós temos que ter, na verdade, é uma regulamentação que está em análise lá no novo projeto do Código Civil sobre a proteção do patrimônio digital, né? Então, o que acontece com esse patrimônio digital, essa herança digital, quando a gente falece? Ora, hoje nós temos uma geração nato digital e não temos uma resposta jurídica hoje que possa o quê? Esclarecer a respeito desse tema sobre a herança digital ou o patrimônio digital que a gente vai deixar quando a gente vier a falecer. Então, nós não temos hoje uma resposta clara para essa questão e que precisa ser urgentemente regulamentada. Como eu mencionei, o novo Código Civil que está sendo analisado, já houve a apresentação do projeto de lei para discussão no Congresso Nacional, já fez uma regulamentação a respeito disso, que são os tópicos principais que vou mencionar aqui agora, né? Então, o que é essa chamada herança digital? São os ativos digitais da vida cotidiana. É tudo aquilo que a gente armazena no nosso computador, no nosso celular, né? E que a gente tem senhas, que o acesso é restrito apenas a nós, ou a quem tem as nossas senhas. É a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, que a gente tem em todos os aspectos virtuais. É a chamada, então, o quê? Aliás, melhor dizendo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, já discutem e abordam essa questão de transmissão desses bens digitais após a morte. Por quê? Porque se eles não forem transmitidos, eles vão ficar uma plataforma, né? E existem ativos digitais que têm valores, como vou mencionar daqui a pouco. E se não forem transmitidos para os herdeiros, portanto, quando você falece, quando você vem a falecer, existe então uma herança, e não são só os seus imóveis, os seus carros, né? Os seus bens, mas sim também um patrimônio digital que será transferido para os seus herdeiros após a sua morte. Então, os países como a Alemanha, já os Estados Unidos, já estão abordando esse tema. E o Brasil não poderia ficar de fora, também está começando a discutir essa questão da transmissibilidade dos ativos digitais para os herdeiros ou para os familiares, em casos que eu vou também mencionar.
Que ativos patrimoniais digitais seriam esses, né? São os nossos dados financeiros, são as senhas, são as contas de mídias sociais, são as criptomoedas, né? Tudo que tem um conteúdo digital, como fotos, vídeos, textos, né? Tudo que está armazenado em ambiente digital. Recentemente, há uns 15 dias atrás, houve uma decisão de uma juíza, salvo engano, do Amazonas, da qual a irmã quis acesso digital da falecida. Uma irmã quis da outra, né, falecida. E houve negativa da plataforma digital em disponibilizar esse conteúdo digital. A juíza, então, do Amazonas deu uma liminar determinando que, salvo engano, o Facebook, né, disponibilizasse para essa irmã o conteúdo digital da falecida. E ela justificou o que, porquê e a razão que ela queria. Ela queria ter acesso àquelas fotos, àqueles vídeos, né, familiares que a irmã falecida tinha no seu celular, para que ela tivesse acesso a esse conteúdo sentimental, né? Porque muita gente vai em festas, em aniversários, em casamentos, e tem lá o seu celular, filma, fotografa a família. E está lá no celular daquela pessoa, cujo acesso só ela vai ter esse acesso. Ela vem a falecer. Só que é um conteúdo, não é um conteúdo patrimonial, que vou mencionar daqui a pouco, mas sim um conteúdo sentimental. Então, não se permitiu o acesso. A juíza, então, a plataforma não permitiu o acesso. Então, a juíza deferiu a liminar para que fosse, então, disponibilizado isso. E tudo começou, essa questão da herança digital, na Alemanha. Por quê? Um casal quis acesso à herança digital da filha porque havia suspeita de que ela teria cometido o suicídio e não estava bem esclarecida essa questão. Então, eles pediram acesso digital, eles pediram acesso judicialmente ao conteúdo digital da filha, para que pudessem fazer uma avaliação, a família, se realmente ela tivesse mantido contatos ou feito pesquisa sobre suicídio, ter conversado com psicólogos, né? Tudo isso traz um conteúdo digital para essa família, para que ela possa ter o necessário esclarecimento de que realmente não, no caso da Alemanha, não ocorreu, então, realmente esse suicídio. E assim, aliviar esse sentimento que a família tinha a respeito desse tema, né? Então, como você pode perceber, né, o que acontece, então, com todos os nossos ativos e contas quando não estivermos mais aqui para gerenciá-los? Quem vai gerenciar? Quem vai ficar com tudo isso, né? Então, portanto, as plataformas digitais, o quê? Elas vão ficar com todo esse conteúdo? Muitas vezes tem conteúdo monetário, econômico, e não vão ficar com as plataformas digitais, né? Existe aí seguidores, existem pessoas aí, influencers, que têm aí 2 milhões de seguidores. Imagina se ele vier aparecer de repente, ele teria um grande valor monetário para ser recebido das plataformas, né? Então, isso é um conteúdo monetário, é algo que tem que ser transmitido para os seus herdeiros. Então, as plataformas digitais, elas deverão se adaptar a essas novas vertentes do direito, né? Então, elas vão se defrontar com esses pedidos, como eu mencionei, do Amazonas, né? E elas vão ter que se regulamentar, né, se adaptar a essas novas vertentes, para que, vamos assim dizer, atendam às necessidades, não só em questões sentimentais, como também em questões patrimoniais. Ou seja, deve ser respeitada a vontade do titular e os direitos dos herdeiros. Deve ser respeitada essa vontade do titular. Então, por exemplo, existe plataforma como o Facebook, como o Instagram, que tem lá um questionário que você pode responder. Se eu vier a falecer, se você vier a falecer,
quem vai ter acesso ou direito a acesso à sua conta. Então, existem plataformas que já têm um questionário específico, tá? Dizendo, você já pode fazer esse indicativo. Então, é importante você fazer esse indicativo nas plataformas que assim permitem. E existem outras plataformas, salvo engano, o Instagram, que deixam lá como um conteúdo, né, como um memorial. E aí, então, você poderá, caso justifique, ter acesso perante essa plataforma e justificar o acesso que você queira ter a este conteúdo digital. Por quê? Eu falo para quem está nos assistindo, muitos conteúdos digitais existem questões íntimas, de intimidade da pessoa, onde deve ser preservada a sua privacidade. Isso que eu ia Então, perguntar para o você senhor. não pode ter acesso a algo que é privativo, que é uma coisa íntima sua. Então, isso tudo tem que também ser observado, está sendo observado nesse projeto de lei, para que não se cometa esse tipo de injustiça, ou porque a Constituição Federal é clara, tem que ser respeitado o direito à intimidade, à privacidade da pessoa. Então, você às vezes vai ter vontade de entrar lá para saber o que é aquela privacidade e comentar com terceiros, né? Ou fazer comentários que venham prejudicar a imagem daquela pessoa que faleceu, que deveria ficar preservada. É a intimidade dela que deve ser preservada. Então, essa discussão é muito séria e o projeto prevê muito bem isso, entendeu? Porque tem que ter o respeito à privacidade e à intimidade. Então, portanto, essas mensagens privadas, elas só podem ser acessadas com autorização judicial. Então, esse projeto vai prever, olha, você quer ingressar ali em mensagens privadas? Sim. Qual é a razão e o motivo? O juiz, atendendo a sua razão e o seu motivo, desde que plenamente justificados, você vai ter acesso àquelas mensagens privadas. Evidentemente, o juiz vai dizer a você o que você teve de acesso, você não pode transmitir a terceiros. Você não pode transferir a terceiros. Você vai ter o acesso, vai ficar restrito a você, e caso você transfira isso a terceiros, você será responsabilizado tanto criminalmente como civilmente, por ter ferido a intimidade e a privacidade daquela pessoa. Então, teremos, então, no futuro, né, já que se for aprovado, e caso não haja aprovação, muitas pessoas poderão obter judicialmente esse direito ao acesso à herança digital. Temos, então, o patrimônio digital essencial ou personalíssimo, aqueles de valor pessoal, como eu já mencionei até agora, né? Como as mensagens privadas. E tem aqueles que vão nos interessar, no caso aqui da discussão, né? Que são os patrimoniais. Que patrimoniais são esses? São os ativos que a pessoa possui de valor econômico agregado a esse ativo, patrimônio digital. Exemplo, milhagens. Eu tenho aí meu cartão de crédito, não tem um cartão de crédito aí com milhagens, né? Várias milhagens. E você pode vender essas milhagens, você pode comprar coisas com essas milhagens. Você vem a falecer e tem lá 300 mil milhagens num cartão de crédito. Isso tem valor monetário. Isso pode ser, então, transferido como uma herança digital para os herdeiros, né? Entendeu? Milhagens aéreas, como eu mencionei, criptomoedas, por exemplo, né? Criptomoedas também, certo? E existem o quê? Existe o patrimônio digital híbrido, ou seja, com uma conta digital social monetizada, como eu já mencionei. Então, você tem lá uma conta social monetizada, e é isso, e aquilo, e o fruto daquilo, o fruto patrimonial daquilo, vai ficar para a plataforma, vai ficar sem alguém receber aquilo, então aquilo terá que ser transferido como uma herança digital. E como transferir para os herdeiros? Né? Você está falando, né, tal, como a gente faz essa transferência para os herdeiros? De que forma isso poderia ser feito? Bom, o próprio projeto que está em andamento
essa transferência ela pode ser feita pelo testamento, o famoso testamento. Você deixa um testamento indicando os seus bens para os seus filhos, seus netos, ou para quem quer que seja, né? Da parte disponível, que 50% do nosso patrimônio você pode expor para quem você quiser, né? Então, e no testamento você vai dizer, olha, a minha mídia digital, as minhas criptomoedas, as minhas milhagens aéreas, ou o meu conteúdo digital, patrimonial, eu deixo para tal, tal e tais pessoas, como meus herdeiros, indico, né? Ou por testamento, ou por meios administrativos, como já tem o Facebook, né? Por exemplo, oferecidos pela plataforma. Então, as plataformas vão ter que se regulamentar e mandar para você uma pergunta ou um questionário dizendo, olha, se você vier a falecer, para quem você deixa autorizada o acesso à sua mídia digital, acesso à sua herança digital. Então, por quê? Porque cada um de nós tem o total controle sobre o que quer ser transferido para os herdeiros ou não. Então, esse projeto de lei tem essa previsibilidade, deixa ao nosso critério, só a nós, o total controle sobre quem que a gente quer que seja transmitido a esses herdeiros ou não, ou o que é que a gente queira que seja transmitido. Porque no meu testamento eu posso dizer, as minhas mensagens privadas, a minha intimidade eu não desejo que seja transferida. Então você pode deixar isso no seu testamento, entendeu? Por quê? Muitas vezes você tem aí uma vida, vamos dizer, diversificada, que você não gostaria que os seus parentes mais próximos tomassem conhecimento do que você tem na sua intimidade, né? Então, portanto, você pode, então, não permitir no testamento que isso seja acessado por qualquer um dos familiares. Então, aquilo que não for transmitido ficará convertido, então, em memorial, ficará lá na plataforma como um memorial, com acesso restrito apenas a. Não, se você não permitiu acesso nenhum, ninguém vai poder acessar. Aí, vamos dizer, que aquilo lá vai ficar eternamente como um memorial, né? E se não houver um sucessor? Então, alguém aí tem as mídias digitais, tem criptomoedas, tem tudo, e não tem sucessor, certo? Como vai ficar? O próprio projeto também está prevendo que ficará lá na plataforma, disponível por 180 dias como um memorial, a partir da data do óbito, 180 dias. Aí, se dentro de 180 dias não aparecer nenhum sucessor, né, aquela pessoa não teve sucessores, era um solteiro, não tinha parentes, não tinha mais pais, não tinha mais mãe, não tinha mais ninguém, não tinha parente em terceiro grau, nada para ser o seu sucessor. Então, depois de 180 dias, haverá remoção total, né, desse perfil que era utilizado, que não pode ser utilizado, então, de maneira inadequada ou prejudicial à imagem do falecido. Então, ultrapassado o prazo de 180 dias do óbito, aquilo que era o memorial vai ser definitivamente excluído das plataformas para preservar a imagem do falecido, né? Para que ninguém possa ter eventual acesso àquilo. Então, em conclusão aqui da minha fala, né, Alexandre, se você não tiver nenhuma pergunta, nem nossos telespectadores tiverem, em conclusão, então, eu posso dizer que a proteção do patrimônio digital não é apenas uma questão legal, né? Não é apenas uma questão legal, mas sim um imperativo moral em uma era dominada pela tecnologia, assegurando, então, um legado justo e bem gerido para as nossas gerações vindouras. Então, todo esse conteúdo, não só aquele conteúdo patrimonial, mas sim o conteúdo sentimental, como eu já mencionei, pode ser legalmente, então, transferido para as nossas futuras gerações, né? Então, vamos imaginar aí
que a minha neta, né, que hoje tem 11 anos, né, pode mostrar todos os filmes que eu tenho com ela, desde que ela nasceu, que eu faço todo mês um filminho para comemorar o mês versário dela, né? Então, ela pode, para os filhos dela, quando não estiver mais aqui, mostrar para os filhos quem era o avô, né? Então, esse conteúdo, essa digital, essa herança digital, esse patrimônio digital poderá o quê? Ser passadas pelas gerações vindouras, né? Então, e trazer uma memória sentimental à minha neta e transferir essa memória sentimental, né, que ela teve comigo para os seus filhos, né? Entendeu? Então, isso é importante. A gente, eu tenho certeza, pela nossa idade, você é muito mais novo que eu, não tenho a herança digital dos meus avós. Eu tenho só a memória dos meus avós aqui guardada na minha cabeça, que eu os vi vivo ainda, tá? E dos meus pais também. Mas tem algumas memórias fotográficas no papel, né, dos meus pais, né? Alguns filmes também eu tenho uma memória digital deles, dos filmes antigos, né? Entendeu? Até posso pedir para o Fernando Marques, se ele estiver nos ouvindo, né, de colocar tudo digital para mim, tá? Esses filmes, esses rolos todos aí de filmes, né? Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu tenho, por exemplo, em relação aos meus avós, apenas uma memória fotográfica na minha cabeça. Eu não tenho foto, não tenho nada deles, para que eu possa mostrar para minha neta, por exemplo, quem foram os meus avós, entendeu? Então, isso é importante também como um patrimônio digital, como uma herança digital, tá? Sem dúvida. Uma aula aí do Dr. Romani sobre esse tema, e são tantos pontos, doutor, que eu fui anotando aqui, que o senhor quase falou de tudo, mas eu queria detalhar alguns pontos. A questão do sigilo, por exemplo. Além de rede social, a gente tem e-mails, que pode ter também conteúdo sensível ali. Vale para operadoras de e-mail, tipo Gmail, Yahoo, Sim, Hotmail. também. E, e Também, também, porque todo o acesso que você tenha, todo o acesso que você tenha, não só em relação a quando você vier a falecer, mas também em vida, tem que ter uma justificativa. Tem que ter uma justificativa plausível e você demonstrar a necessidade jurídica de utilizar aquele dado sensível, porque existe a lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ali é um dado sensível, envolvendo você, envolvendo a sua pessoa. Desde que esse e-mail, por exemplo, nós temos o e-mail, eu tenho o e-mail institucional do Ministério Público, entendeu? E tenho o meu e-mail pessoal. Então, são circunstâncias diferentes, distintas. No meu e-mail pessoal, né, existem muitas situações ali que são de privacidade, né, que devem ser privativas minhas. E o meu e-mail institucional, eu não tenho como ter privacidade no meu e-mail institucional, né? Porque ele, como o próprio nome diz, é institucional. Então, também nesse sentido, havendo aí o falecimento, poderá haver um acesso a esse patrimônio digital para que você possa o quê? Saber se você manteve contato por e-mail com empresas de criptografia, de criptomoedas, por exemplo, que você manteve contato por e-mail com empresa aérea anunciando que você tinha tantas milhas aéreas. Então, por quê? Aí isso se transforma num patrimônio digital para os herdeiros, né? Aí você vai ter acesso a um patrimônio digital e você vai poder ir àquela companhia aérea e dizer, olha, eu sou herdeiro do fulano de tal e vim aqui buscar as milhagens aéreas ou a conversão dessas milhagens aéreas em dinheiro para que eu possa dividir com os meus herdeiros, meus irmãos, né, que são os demais herdeiros. Ô, doutor, ainda sobre a questão do sigilo, uma vez aberto esse sigilo, vamos se dizer que descobre algo, por exemplo, uma sociedade informal com alguém, um empréstimo financeiro, ou até, vamos dizer, um filho não reconhecido que era mantido ali no sigilo. Posteriormente à morte, eu tenho acesso a isso. Essas mensagens teriam valor legal perante a justiça para uma cobrança, enfim, para algo Sim, nesse sentido? sim. Na primeira parte que você mencionou, né, você tem aí uma sociedade informal.
você pode, diante da documentação que você obteve acesso, tá? Você vir pedir uma prestação de contas daquela sociedade informal para verificar o conteúdo patrimonial remanescente, já que você faleceu, né? Você não faz mais parte daquela sociedade informal, mas você tem um patrimônio remanescente que vai ser apurado numa ação de prestação de contas pelos herdeiros e trazer aquilo que era do patrimônio do falecido, que se transformou no patrimônio digital, venha para os herdeiros. E você, na segunda questão, perguntou, né, você fica sabendo de um relacionamento extraconjugal, tá? Então, essa questão do relacionamento extraconjugal já entra na intimidade da pessoa. Então, essa revelação vai ter que ter um objetivo. Que objetivo você poderia utilizar? Para comprovar, por exemplo, aquela pessoa que manteve contato, que manteve um relacionamento extraconjugal, que teve uma união estável, vamos assim dizer, com aquela pessoa naquele período que a família desconhece, aquele conteúdo pode ser utilizado por essa pessoa que manteve, vamos assim dizer, um relacionamento extraconjugal, que teve uma união estável, para fins de comprovar em juízo a união estável tão somente que ela teve, tá? Então, esse conteúdo poderia ser disponibilizado para essa pessoa, já que ela tem um direito envolvendo a questão do reconhecimento judicial da sua união estável com aquela pessoa. Mas e os familiares? Nossa, ficamos sabendo que meu pai tinha um relacionamento extraconjugal. Aí vai ser uma questão sentimental de revelar ou não para os filhos, quem recebeu essa informação, revelar para os demais parentes. Se você teve acesso a essa revelação e quer manter a memória paterna intacta, você não revela mais para ninguém. Você fica com aquilo para você, sem revelar para os seus parentes, para não menosprezar a imagem do seu pai, da sua mãe, que teve um relacionamento extraconjugal. Então, aí vai partir mais da pessoa que recebeu essa informação, né? Muitas vezes não quer repassar essa informação para os demais familiares, para não menosprezar a memória do falecido. Perfeito. O doutor, hoje a gente tem bancos digitais que não existem em agências físicas, etc. Entraria aí também, e aí eu vou além, só para complementar. Todo celular hoje a gente tem uma senha de proteção, que se a pessoa não sabe, enfim, o aparelho precisa ser resetado e perde-se tudo que está ali. Aí entram duas questões, a questão do banco digital, ou uma aplicação em bolsa nos Estados Unidos, que é tudo digital também, e a outra questão é esse acesso ao aparelho. Eu acho que aí é impossível, porque não depende de ninguém, né? É prevista essa questão? Sim, tem que se aprofundar, né? O projeto, com certeza, vai se aprofundar, vai se defrontar com questões dessa natureza. Aí, naquilo que a legislação não vier a prever, poderá haver uma previsão, por exemplo, das empresas que fabricam esses aparelhos, né? Esses celulares. E mesmo em relação às questões dos acervos digitais, que você tem em contas digitais, né? O banco mantém lá mesmo um backup que a gente fala, né? Tem lá o seu backup, né? E você, então, poderia também, em relação ao seu celular, não realizar colocar essa senha, né? De forma a permitir que, caso haja o seu falecimento, possa ser transferido esse conteúdo digital. Ou, né, você, por exemplo, revelar essa senha num testamento, quando você vier a falecer. Aí sim, aquele conteúdo poderia ser acessado. Ou você, no testamento, indicar, olha, eu tenho 3 contas digitais nos Estados Unidos, nas Ilhas Caimã, por exemplo. Então, você enumera essa conta, mencione que banco que que aplicação que que tipo de aplicação que etc. e tal. Por quê? Porque as informações normais e regulares nós acabamos de apresentar agora, dia 31 de maio, para o nosso imposto de renda, né? Então, aquilo, se você pegar o imposto de renda,
É só ver lá que aplicações que você tem, que bancos que você tem conta e tudo mais. Então, fica super fácil isso, né? E se você, no seu imposto de renda, não fez isso, porque você tem uma conta digital que você não queira que seja colocada no seu imposto de renda, você vai ter que enunciá-las no seu testamento para que os herdeiros possam ter acesso a esse patrimônio digital que você não mencionou, né? Eventualmente no imposto de renda, ou que você os mencionou, mas a família desconhece. Então, você vai ter conhecimento quando, através do imposto de renda, você ter conhecimento de realmente qual é o patrimônio existente, mas o patrimônio digital é diferente, tem um conteúdo diferente desse patrimônio que a gente vê normalmente quando a gente recebe uma herança. Sem dúvida, é um tema bastante complexo, com vários, enfim, vários Várias aspectos, aí, nuances. várias nuances, vários pontos, mas basicamente é o acervo sentimental pessoal e o acervo patrimonial. E para a gente Sim. encerrar, doutor, no caso do acervo patrimonial, por exemplo, meu pai morreu, tinha lá 5 bitcoins, vamos dar o exemplo. Ao transferir isso, é previsto algum tipo de imposto sobre isso ou ainda não há? Sim, sim, todos os bens que são transmitidos por herança, eles pagam o imposto de transmissão, que a gente chama, né? Mas existe um valor que estão isentos. Então, por exemplo, se você receber uma doação hoje de até 79 mil, 80 mil reais, você está isento do pagamento do imposto de 4% dessa doação. Então, se você receber uma doação ou uma criptomoeda de 200 mil reais, né, você vai ter que pagar 204, 8 mil reais, 8 mil reais de imposto de transmissão, entendeu? Então, até 80 mil, você está isento do imposto, a 79 mil e pouco, quase 80 mil reais, tá? Então, na verdade, tudo, o patrimônio digital patrimonial que você vier a receber e entrar no acervo da herança, né, vai ter que ter pagamento dos impostos, eventualmente, que incidem sobre os valores, desde que não estejam isentos, tá? Perfeito, gente. Está aí o doutor Carlos Romani, promotor de justiça, dando uma aula aí sobre essa questão da herança digital, que não tem jeito, já faz parte das nossas vidas. 99% de nós temos conta em Instagram, conta em Facebook, conta digital e tudo mais, e agora isso está em discussão lá para ser incluído no novo Código Civil. Doutor, quero agradecer pela aula que o senhor deu aqui para a gente, e se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, agradeço a atenção de todos, né? E é um tema realmente que vai dar ainda muita discussão, né? E a gente é um tema sensível, né? É sensível a todos nós, né? Não só os herdeiros, mas também em memória àqueles que vierem a falecer, já que seu patrimônio digital será transferido todo para os seus herdeiros. Então, é um tema sensível que tem que ter uma análise profunda, né? Não só dos legisladores que estão regulamentando essa questão no novo Código Civil, mas também pelo próprio judiciário, né? Que também deve estar sensível a todas essas questões, todos esses pedidos que vierem e que devem ser analisados com a necessária cautela para que a gente não invada a intimidade e não desrespeite a própria Constituição Federal. Legal, muito obrigado, doutor Carlos Romani. É isso aí, estamos sempre à disposição aí para trazer as informações do senhor. É isso aí, gente. E essa edição do X da Questão, então, fica por aqui. Mas se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E sempre lembrando, ressaltando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!